Agora, tudo ótimo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Fechem os olhos. Eleve o pensamento a Deus e a Jesus, a Maria, mãe de Jesus e de toda a humanidade. Respirando com tranquilidade. Quantas vezes, depois de cearmos do lanche da tarde, guardamos a sacola de pão e no dia seguinte vamos ver e falamos: esse pão está duro. Realmente, pode até estar duro. Mas duro é não ter o pão. Parece mentira, mas somos acostumados a reclamar de tudo. Então, vamos refletir. O trabalho que que eu tenho, não é duro. Duro é não ter trabalho. O carro arranhado não é duro. Duro é não ter um carro. Caminhar para pegar um ônibus não é duro. Duro é não ter pernas. É não poder caminhar. Comer arroz com sardinha não é duro. Duro é não ter o que comer. Perder a calma por algum problema com um familiar não é duro. Duro é perder um familiar. Olhar nos olhos e dizer eu te amo não é duro. Duro é chorar, é gritar diante do caixão, onde as palavras não têm mais nenhum sentido. Nós reclamamos demais e deveríamos ser agradecidos. Ser agradecido pelo dom da vida, por respirarmos, por enxergarmos. Isso sim, por estar vivo, por ter o que comer, por ter um trabalho, por ter uma família. É duro falar essa mensagem, meus amigos, para vocês, mas mais duro é não poder falar e não ter nenhum amigo para mandar. Isso sim. Então, vamos ser agradecidos pelo dom da vida, pelos amigos, pela família. Gratidão, meus amigos. São novos tempos, mais velhos corações na busca da mansidão, pra terra herdar. É necessário encontrar a união e a força do amor pro caminho acertar. Cada coração deixe que a luz interior brilhe além do peito, muito além. E de mão dadas vamos todos construir a constelação do bem. É necessário se curar, não ter culpas, caminha, buscando a força na oração. Pois todo o caminho com Jesus é conforto que conduz à nova era do perdão. É necessário se curar, não ter culpas, caminha, buscando a força na oração. Pois todo o caminho com Jesus é conforto que conduz à nova era do perdão. E com esta mensagem, mais uma vez, agradecendo a Deus e a Jesus, a espiritualidade maior e os mentores dessa casa que já se fazem presente, agradecendo a presença de todos que aqui estão,
seja na carne ou no espírito, sejam todos bem-vindos. E hoje vamos ter o prazer de receber o nosso querido irmão, Hamilton Birajara, que vai falar do poder do pensamento. Bom, boa noite a todos. Novamente nós vamos estar abordando o tema, que é um tema bem interessante, a capacidade que nós temos e o poder que tem o nosso pensamento. Caso ocorra dúvida, alguém queira fazer algum questionamento, só levantar a mão, nós temos um microfone para passar aí e vamos tentar responder à medida do possível, tá? Há muito se fala sobre o poder do pensamento, né? Isso aí já há muito tempo está vindo, essa questão de que nós somos muito mais do que sabemos ser, que nosso pensamento tem uma força muito grande. Pensamentos positivos nos levam ao crescimento, pensamentos negativos nos derrubam, tá? Os pensamentos proativos podem nos curar, sarar, curar algumas doenças, enquanto os negativos, os pesados, acabam condensando, né? Tornando a vida um pouco mais pesada e levando até a doenças. Então, todas essas questões ligadas vêm sendo debatidas dia a dia, momento a momento, e cada vez novas informações são trazidas. Então, nós vamos tentar abordar algumas coisas aqui, não com o objetivo de tirar de todas as dúvidas, mas de esclarecer um pouco mais. E tentar entender que realmente, com o nosso pensamento positivo, direcionado, canalizado para o bem, as coisas melhoram sim em nossas vidas. Tá? Antes de mais nada, antes de começar, vamos definir o que é o pensamento, como que funciona o pensamento, essa coisa que é quase inexplicável. Tá? Então, deixa eu ligar aqui. Dentro do Livro dos Espíritos, na questão 89, nós já temos uma dica, né? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então, olha lá, o pensamento não vem daqui, ó. Tá? Como nós estávamos acostumados a fazer, né? Que ela pensa, não é mais assim. É a alma, é o espírito que pensa. E como o espírito pensa? O espírito, ele tem a sua formação, ele tem o seu conhecimento, ele tem uma experiência de vida. E ela vem de muito tempo atrás. São várias experiências que o nosso espírito passa e vai se moldando, vai se conscientizando, se aprimorando. E ao passar por essas experiências, o espírito passa a ter um determinado nível de consciência, onde o seu patamar vibratório depende das experiências vividas. Conforme esse patamar vibratório, essa consciência, o espírito exala essa emoção que ele tem, essa experiência adquirida. Esse ato de exalar é uma energia que ele transcende. Essa energia, a palavra é energia mesmo, ela também é matéria. E sendo matéria, ela gera ondas de frequência. Daí aquela questão de nós sabermos das ondas, da frequência e da sintonia entre os espíritos. Essa onda irradiada pode sair afora do nosso, extrapolar o nosso corpo, que nós chamamos de áurea. E ela possui cores, tá? Por ser matéria, por ser energia, ela possui cores. Quanto melhor os pensamentos mais leves, pensamentos bons, com uma determinada frequência, as cores vão trazendo para a luminosidade. Quanto mais denso, mais pesada essa energia, mais pesada a frequência, nós vamos tendo uma sombra, uma ausência de luz e uma sombra. Os espíritos e alguns médios conseguem enxergar essa coloração da áurea. A maioria de nós não. Porém, essa energia exalada do espírito também é assimilada pelo nosso cérebro. Agora sim, estamos falando na parte orgânica. Nosso cérebro, através da glândula pineal, ela acaba identificando essa energia.
passa isso em formato de eletricidade, conduz isso, transforma isso em impulsos eletromagnéticos, e o cérebro acaba fazendo o resto do serviço, ou seja, transmitindo as emoções para o nosso corpo. Esse ato do cérebro de interpretar as emoções do espírito, ele também cria uma tela mental em nós, que é praticamente uma tradução ou uma interpretação que o nosso cérebro dá a essa energia espiritual. Daí se formam telas mentais. Essas telas mentais, elas são relacionadas à nossa experiência de vida, agora terrena, não mais espiritual. Então, resumindo um pouquinho, de forma bem sucinta, aquela emoção e sentimento das experiências vividas pelo espírito, algumas de vidas passadas, desde a sua criação, juntadas com o nosso cérebro, que tem as experiências dessa encarnação nossa, nos cria uma tela, uma paisagem mental. E é aí que nós começamos a interpretar a vida como boa, média ou ruim. E que vamos, em tudo que vivemos, colocar essa nossa opinião, exteriorizar essa nossa opinião. Aqui, o pensamento é um atributo do espírito, ele é qualidade, ele é típico do espírito. Então não há como mudar. Conforme a elevação do espírito, temos uma determinada faixa de pensamento, certo? Então, isso nos leva a uma questão seguinte, que somos pensamento e vontade. Ora, se eu tenho aquela energia, aquela tela mental, o que eu vou exteriorizar é exatamente aquilo que eu sinto, aquilo que eu percebo do meu espírito através da minha mente, através do meu cérebro. No livro Vida Feliz, escrito por Divaldo, através do espírito de Joana de Ângeles, tem essa passagem aqui, O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Então, novamente, toda aquela lembrança, aquela experiência espiritual junto com a experiência material, física, carnal, encarnada, nós vamos exteriorizar. Nós podemos dizer também que é a nossa personalidade, tá? Mas isso vem da nossa consciência interior, que é do nosso espírito. E quando a gente exterioriza isso, fomenta, ou seja, mantém esse pensamento e ainda nutre essa situação, nós podemos dizer que esse é o eu interior, que realmente é o que eu penso, é o que eu sou e estou em plena consciência. E segue adiante, olha, conforme a sua paisagem mental, lembram a tela mental, a paisagem mental, a existência física será plasmada face ao vigor da energia direcionada. Olha que interessante aqui. Ele está dizendo, aliás, a Joana de Ângeles diz que conforme a maneira como eu enxergo a vida, tá? E conforme a energia que eu coloco na crença disto, eu começo a plasmar o físico. Se eu estivesse falando apenas no plano espiritual, era mais fácil de eu explicar. Que os espíritos conseguem, por muitas vezes, criar, materializar coisas apenas com a energia do pensamento. Na nossa esfera materializada, isso é um pouquinho mais difícil de compreender. Então nós dizemos que nós conseguimos transformar a energia de um ambiente. Nós não vamos conseguir materializar alguma coisa, pelo menos eu não conheço ninguém que o faça, por enquanto. Tá? Porém, é possível você plasmar a energia de um determinado local. Então vamos lá. Se aquilo que o meu espírito acredita, eu consigo transformar numa tela mental, o meu cérebro, que possui terminações elétricas, que possui corrente elétricas trabalhando no meu cérebro, o meu cérebro é como um gerador, eu vou potencializando, amplificando esse meu pensamento, e eu exteriorizo isto.
Se eu entendo que determinada pessoa não é uma pessoa legal, que eu não gosto dela, eu deixo transpassar isso mesmo sem falar uma palavra. E a pessoa vai pressentir isso. E ela também vai ficar, nossa, parece que ele não vai com a minha cara, né? E é assim que acontece. Nós conseguimos tornar quase que físico uma emoção nossa. E transmitimos isso. Porém, as coisas vão um pouquinho além disso aí. Tá? Olha só o que a Gênese fala. O pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Então, agora sim, no campo, no plano espiritual, nós temos que é possível a transformação, materialização de algo através da energia do pensamento. Lá no livro Nosso Lar, André Luiz relata que a criação da cidade do Nosso Lar era feita por espíritos superiores que se reuniam e materializavam algumas coisas, tá? Alguns prédios, alguns locais. Então ele citava que inclusive isso não era feito de forma corriqueira, em razão dos espíritos que não tinham essa capacidade, em função de não haver um constrangimento para eles, mas que isso era possível e era feito em determinadas situações. Então olha só como é verdadeiro, está no livro A Gênese, lá na parte de fluidos, capítulo 14, os fluidos, né, natureza e propriedade dos fluidos, lá no item 14. Então é possível isso. O nosso pensamento é energia. Sendo energia, ele pode ser condensado. Conforme a intensidade dessa energia e o tempo de determinação, essa a matéria vai se condensando e tomando as propriedades materiais. Para o plano espiritual. Para nós ainda é um pouquinho diferente, né? Nós não temos essa capacidade. Ora, então tudo nasce do pensamento. Nós temos aquilo, novamente, o que somos. Se o nosso pensamento vibrante é força viva, tá? Ele pode se materializar. E se ele se materializa, e ele advém do nosso espírito, ele pode ser tanto bom como ruim. Isso vai depender do nosso grau de aprimoramento. Daí a necessidade de nós trabalharmos o nosso pensamento, trabalharmos a maneira de agirmos. Para quê? Para que possamos fazer essas opções. Olha lá, pensamentos ruins trazem energias ruins, que vão atrair maus espíritos, doenças e desequilíbrio, e abrir a porta do mal e do ódio. Isso está apenas por um mau pensamento. E bons pensamentos, o inverso. Atrair bons espíritos, traz saúde e equilíbrio e abre as portas do bem e do amor. Certo? A escolha é nossa. A escolha é nossa. Se eu me encontro numa vibração tranquila, elevada, controlando os meus pensamentos, eu vou obter os benefícios disso, né? Eu vou atrair para mim também bons pensamentos que estejam em sintonia com os meus. Daí, lógico, bons espíritos que auxiliam, que nos ajudam nos nossos problemas, que nos tratam com o devido carinho que nós devemos ou queremos ser tratados, né? E isso mediante o nosso comportamento que também será replicado. Então, essa importância de escolhermos entre o bom e o mal vai começar a definir as nossas vidas. Se estamos vivendo bem ou se estamos tendo problemas com as nossas vidas. E olha que não é fácil, nós sabemos, né? Nós vamos captar coisas aqui do exterior que vão estar bombardeando a gente com situações ruins, que às vezes nós nos rebelamos, nós, né, nos revoltamos e mudamos o nosso padrão. E aí é novamente necessário uma conscientização, buscar através dos nossos pensamentos o equilíbrio e entender que tudo faz parte de uma lei divina,
que existe um ser superior controlando tudo, e que nós não precisamos nos preocupar e querer fazer nós mesmos a justiça, de acordo com a nossa tela mental, que é criada por experiências passadas nossas. Essa nossa tela mental, ela vai ditar a forma como nós vamos reagir ao mundo. E nós podemos mudar essa tela mental? Podemos. A cada experiência vivida é um aprendizado. Então, a cada experiência vivida, nós vamos mudar. A questão é que, para mudar, eu preciso me conscientizar que eu estou errado. Eu preciso assumir que eu não estou nos domínios ou na minha justiça plena, ou não estou conhecedor, senhor dos fatos e das verdades. É necessário muita humildade para saber que há muita coisa para se evoluir, para buscar ainda. E é com esse pensamento de aprimoramento que nós vamos começar a aceitar críticas, tá? Que nós vamos deixar um pouquinho de lado os elogios e vamos nos concentrar nas críticas efetuadas a nós, porque são nessas críticas que nós podemos reavaliar as nossas condutas, que são fruto da exteriorização dos nossos pensamentos. E ao reavaliarmos isso, tá, nós podemos começar uma mudança. É claro que não vamos buscar numa tentativa afã de estar mudando e de se considerar sempre errado. Não é essa a questão. Todos nós temos uma consciência de certo e errado, temos um controle da nossa vida, né, dos nossos atos, mas muitas vezes acontece de vir uma crítica. Às vezes ela vem, né, afiada, vem espetando, cutucando, ela vem magoando, tá? E a gente se revolta com isso e acha que a pessoa está errada, acha que a pessoa não tinha o direito de nos falar isso. E muitas vezes são nesses momentos que nós devemos fazer uma pausa, refletir sobre essa crítica, sobre essa situação e buscar o nosso reinício, né, de mudança, buscar a nossa mudança. Indução mental. Olha só, indução mental significa o processo através do qual um corpo que detenha propriedades eletromagnéticas pode transmiti-las a outro corpo sem contato visível. Por que ele fala sem contato visível? Porque nós estamos falando de pensamento. O pensamento, ele se transmite por ondas. Essas ondas são transmitidas no meio de fluidos, fluido universal. Ela tem como meio de transmissão o fluido universal. Assim como a voz, o som tem o ar, que as cordas vocais transmitem, e o som vai na vibração do ar e chega até vocês, o pensamento chega através do fluido universal. Então, se eu tenho dentro do meu cérebro um gerador, como eu comentei, que produz eletricidade, nosso cérebro tem eletricidade correndo, tá? Basta ver que um exame para verificar o funcionamento do cérebro se chama eletroencefalograma, que é a leitura elétrica do nosso cérebro, para saber se as correntes elétricas estão atuando nos campos que deveriam estar normalmente. A partir do momento que eu tenho uma corrente elétrica dentro de um organismo, dentro de um mecanismo complexo como é o cérebro, eu também tenho a capacidade de transmissão dessa corrente elétrica, que se transforma em ondas vibratórias, e essas ondas são transmitidas. Princípio da telepatia, né? Essas ondas, quando são transmitidas, elas veiculam sobre o fluido universal e chegam exatamente aonde nós desejamos que ela chegue. Então, novamente, quando eu não gosto de alguém ou tenho uma antipatia com alguém, eu vejo essa pessoa, eu já viro do lado e estou mandando para ela: não estou feliz com a tua presença aqui.
ela recebe. Tá? Ela recebe. E talvez até mande de volta, dependendo, né, até o estrada, problema seu, não gosta de mim, não quero nem saber. Mas criou-se aqui uma situação ruim. Não é para sermos assim. Agora, tudo que eu penso lá no plano espiritual, ele é escancarado. A partir do momento que eu desencarno, que o meu corpo está no perispírito, que eu estou em forma perispiritual, a partir do momento que eu penso, isso exala, mas exala longe. Tanto que não é necessário um espírito chegar para outro, e aí, está tudo bem? Não, ele vê. Ele está vendo, ele sabe como você está, ele sente praticamente o que você sente e lê o que você está pensando. Isso no plano espiritual. Aqui nós temos a barreira física, orgânica, né? Porém, mesmo essa barreira orgânica, ela consegue transmitir informações, vibrações, tá? Eu tive uma experiência quando eu tinha uns 15 anos de idade e participei de um curso de força mental. Nesse curso de força mental, era numa casa espírita, foi nos passado uma série de conhecimentos e um exercício para ser feito, onde nós concentrávamos, visualizávamos a pessoa na frente e mandávamos uma mensagem para essa pessoa. Tá? Passamos uma semana nesses treinamentos, dia após dia, eram exercícios de mentalização, de visualização. E no último dia, eu e mais alguns amigos, ainda descrentes do funcionamento, né? Brincamos, falamos, vamos ver se isso funciona mesmo. Havia um dos professores que estava na última fileira, e nós falamos, é agora. Né? Todo mundo sentou, fechamos os olhos e começamos, vem cá, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E ele nada, nem se mexeu. Falei, esse trem não funciona, não é possível. Né? Só que ele estava conversando com umas pessoas lá. Ele acabou a conversa, ele saiu de lá, veio direto para nós, o que vocês estão querendo? Né? Ele recebeu a informação. E sabia que não era sério, senão ele teria vindo antes ou teria respondido lá. Então, a energia produzida pelo pensamento, pelo nosso cérebro, mesmo que física, ela é transmitida. Tá? Basta ver que às vezes nós estamos pensando muito numa pessoa e a pessoa acaba procurando ou acaba ligando para a gente, né? Ou acaba falando depois, nossa, eu estava precisando de você, do seu auxílio e tudo mais. Algumas pessoas são mais sensíveis a isso, né? Relação entre mães e filhos, nem se fale, né? O filho está lá não sei aonde, a mãe está sentindo o que ele está sentindo. Então essa ligação, ela se dá pela indução mental. Agora, isso é um mecanismo, é um instrumento. Compete a nós sabermos utilizar isso. Como é que eu vou usar isso? Para falar para a pessoa que eu não gosto dela? Não tem lógica. Com o conhecimento que nós temos hoje, não tem lógica. Mas ela funciona como uma oração? Vamos lá. O pensamento não é aquilo que vem do espírito. Ele não vai passar pela nossa mente. Ele não vai ser potencializado, ampliado. Eu não consigo direcionar isso e mandar direto para aquela pessoa. Olha como eu posso fazer uma oração bem interessante, bem legal e que chegue na onde tem que chegar. Se essa prece, se essa oração vier do fundo da minha alma, do fundo dos meus sentimentos, for exteriorizada de forma sincera e visualizando a situação ou a pessoa para quem tem que ser dirigida, vocês podem ter certeza, vai chegar. Vai chegar. Por mais que a pessoa seja avessa à sensibilidade, por mais que a pessoa seja descrente, ela recebe as vibrações, tá? Ela recebe. Então, olha uma forma de nós trabalharmos de maneira positiva, eficaz, o nosso pensamento, dirigindo a prece, canalizando isso para quem quer que seja. E funciona, tá? Funciona. Nós temos os livros do Céu e Inferno, que nós estudamos, e quando nós lemos a parte dos espíritos sofredores, que é de doer, a gente percebe o quanto eles se sentem aliviados do tormento, da perturbação que eles sofrem ao pós-desencarne,
quando eles recebem a oração de um ente querido, de um familiar. Eles chegavam, nos livros são relatados que eles chegam, olha, continuem as orações, rezem por mim, porque isso me traz alívio, isso me dá o conforto necessário para que eu retome a minha consciência. Porque um espírito, quando desencarna, se ele tem problemas sérios, ele entra num estado praticamente de depressão. É uma perturbação, ele desce, ele vai ao fundo do poço, literalmente. E às vezes não tem a coragem, não tem forças para sair de lá. A oração vem trazer para ele esse conforto, esse alívio, para ele saber que ele pode sim se reerguer. E aí ele começa uma jornada dele para sair da condição ruim que ele está e corrigir os seus problemas, corrigir as suas questões pessoais. E nisso reiniciar a sua jornada. Então daí a importância da oração direcionada, baseada, consciente, né? Com razão, e considerando a capacidade e a força do poder do nosso pensamento. Inteligência emocional. Também é uma coisa é um assunto bem legal para tratar, porque quando isso surgiu, esse tema surgiu, foi na década de 90, final da década de 90, houve um livro escrito por Daniel Goleman, chamado Inteligência Emocional. Nesse livro, ele começava a questionar a questão da emotividade e da razão. Porque até então nós considerávamos que ou você age por emoção, ou você age pela razão. E que uma seria oposto da outra. E não é bem assim. Tá? O que é racional não é oposto ao que é emocional. O oposto de racional é o irracional. E o oposto da emoção é a ausência de emoção. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E quantas vezes nós vemos pessoas agindo por impulso, porque vem a emoção, ele não consegue pensar nas consequências e age. E aí quando vê, já foi. A coisa descambou, né? Então esse livro chamava atenção para isso, para que as pessoas comecem a colocar na sua emoção um pouquinho de razão. Ele trouxe no livro alguns relatos, tá? de histórias verídicas que ocorreram lá nos Estados Unidos, nessa época, e uma delas, até vou comentar, que era de uma garota, ele chama o caso pelo nome da menina, de uns 13 a 14 anos, que combinou com a amiga que iria passar o dia na casa da amiga e também ia dormir na casa da amiga. Combinou com os pais e saiu. No final da tarde, mudou de ideia, voltou para casa. Chegou em casa, os pais não estavam, eles haviam saído. Ela ficou em casa, esperando os pais chegarem, e teve a ideia de pregar uma peça nos pais. Falou, a hora que meus pais chegarem, eu vou dar um susto neles. Tá? E assim ficou aguardando. Quando os pais retornaram para casa, ela começou a se preparar para o que ela tinha planejado. Correu, apagou a luz, fez algumas coisas e se escondeu num armário. O pai percebeu. Aqui uma pausa. A tela mental dessa moça, dessa menina, era pura. Ela não via maldade naquilo. Ela não pensou que isso poderia trazer uma consequência diferente. Ela estava querendo brincar com os pais. Para ela tudo era brincadeira. Porém a tela mental do pai era uma tela de insegurança, de criminalidade. Ele já visualizou que na casa dele tinha um ladrão. E pior, ele sabia que pelas leis ele poderia até matar esse ladrão. E ele tinha arma. Ele pegou a sua arma e entrou dentro da casa. Foi vasculhando a casa até que chegou no quarto da garota, da menina. Ela, ao perceber o pai, abriu o armário de sopetão para dar o susto, ele deu um tiro nela. Esses casos relatados, eles implicam para nós assim numa situação tão absurda, né? Fala, poxa, bastava um momento de reflexão e nada disso teria acontecido. Por parte da menina, não fazer essa brincadeira, esperando que os pais não entendessem. Por parte do pai,
entender que ele não precisava sequer atirar, mesmo que fosse um bandido. Né? Então há uma série de equívocos, uma série de situações emocionais envolvidas. Não vamos entrar na seara do fator antecessor das vidas dessas duas pessoas, né? Do que ligação elas teriam em vidas passadas para que isso ocorresse. Óbvio que isso tinha um propósito, havia uma condição anterior prevista, mas que talvez pudesse ser evitada se um dos dois ou ambos mantivessem uma postura diferente. Mas isso serviu de exemplo para começar a repensar. Por que às vezes nós vemos pessoas brigando no trânsito, né, por coisas banais? Basta respirar, né, contar até 10, racionalizar a situação, entender que de repente as outras pessoas também estão aflitas, estão com problemas em casa, estão com a semana cheia, né, contas para pagar, querem chegar rápido em casa e a gente atrapalhou porque nós não estamos com pressa. Enfim, tantas coisas ocorrem. Mas nós às vezes perdemos essa oportunidade de manter a calma, de manter o equilíbrio. Tá? E se todos nós perdemos a calma e saímos e perdemos o equilíbrio, olha a potência dessa energia perigosa na nossa sociedade. Certo? Quando a Joana de Ângeles disse que nós alteramos o físico nosso, ela não estava brincando não, porque há relatos de que, vamos fazer só uma colocação, uma pessoa desequilibrada, ela consegue afetar a vida dos próximos a ela. Se eu tenho 1000 pessoas desequilibradas e querendo brigar, e colocar todas elas numa arquibancada, você sabe que vai sair briga com a outra torcida. Porque o coletivo vai falar mais alto. Tá? Se eu tenho uma nação que é colocada em ódio contra uma outra nação, nós temos uma guerra. Tudo pela energia emanada, exalada por cada um desses indivíduos que compõem a nação ou compõem esse grupo de torcedores. E muda o físico. Nós criamos situações apenas com os nossos pensamentos, apenas com as nossas vibrações. E essa questão da inteligência emocional tenta resgatar isso, porque nós podemos mudar. É possível a mudança. Olha lá, questão 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. E por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. É isso. O que nós precisamos é querer mudar, né? Deixar de assistir programas ruins, deixar de assistir aqueles filmes que só mata. O cara faz maldade o filme inteiro. Quando chega na hora de fazer justiça, eles matam o cara também. Morre todo mundo no filme. Nós temos que deixar essas coisas de lado. Isso afeta o nosso íntimo. Nós assimilamos essas coisas. Tá? Quando você olha, vê e ouve, o teu corpo sente, o teu corpo assimila isso tudo. E você passa a vibrar nessa condição. Tá? Um exemplozinho que eu ouvi uma vez numa palestra, né, disse que o rapaz assistindo, né, na verdade é uma situação colocada. Imagine você sentado, uma pessoa sentada assistindo um filme, uma sexta-feira à noite, de preferência uma sexta-feira 13, tá? E o filme é o Massacre da Moto Assassina, qualquer coisa assim. Onde a cena começa com o rapaz assistindo, pode ser o rapaz ou a família, né? No sofá, assistindo televisão, e escuta o barulho da moto. E vem a motinha. E chega a motinha, para na frente da casa dele e desliga o motor da moto. E eles já olham, assustados, o que será que é, né?
E de repente apagam-se as luzes. Pum! Aí a moto já entra pela janela, já sai matando todo mundo, passa por cima de todo mundo e assim vai o filme. 2h30 de filme morrendo gente, né? O mesmo figurinista vai mudando, põe bigode e tira bigode, que é assim, não tem ator para morrer tanta gente assim, e vai passando. Acaba esse filme. Como é que a pessoa levanta do sofá para ir para cá para dormir? Feliz da vida? Nossa, deu sono esse filme, né? Não, ele sai tenso. Ele sai tenso. Ele vai tomar água, ele vai no banheiro, ele volta a tomar, ele acende a luz da casa, né? Oi? Acende a luz da casa inteira, vai lá no fundo, olha na frente para ver se não tem moto, né? E vai dormir. Só que o infeliz do vizinho pediu uma pizza. Como é que chega o motoboy de pizza? Não vem, né? Chegando, né? Aí o olhinho já estala. Tuf. Falei, que é isso? Já fica na tensão, né? E a moto chega e para bem perto da casa dele. Ele fala, não, é aqui, é hoje, é o cara da moto, né? Ele vai e acende a luz. Se ele der o azar da luz queimar nessa hora, filho, ele tem um infarto ali, ele morre, acabou. Assimila isso. Nós somos assim. Essas energias ficam impregnadas em nós. Então, tudo que nós vemos, tudo que nós assistimos na televisão, fica impregnado em nós. Então, cuidado com aqueles programas que mostram criminalidade, né? Cuidado com os programas que mostram aberrações, né? De todos os tipos. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Muito pelo contrário. Nós precisamos de outras coisas, de informações boas. E tem tanto programa bom por aí, tá? Tem programas excelentes na televisão. Não é necessário a gente ficar canalizando a nossa energia em coisas ruins, tá? Isso aí ajuda. E é aqui que nós vamos mudar, tá? Nós podemos, mas nós precisamos querer, tá? Ligou na TV, apareceu o programa do Ratinho, desculpa, tá? Mas muda, vai para outro canal. Tá, não vai ter coisa boa ali para aprender, muda, vai passando, busca outros canais. Não tem nada de interessante na televisão, desliga. Desliga, conversa com a família, vai ler um livro, vai fazer outra coisa. Tá? Mas não se sujeite a contaminar o teu espírito. Porque tudo que nós vemos vai para o cérebro, mas desce para o consciente, desce para a consciência, desce para o nosso espírito. Tá? Olha lá, como se dá o aprendizado. Ó. Experiências que tocam os sentidos, né? Família, trabalho, devoção, lazer. Devoção pode ser uma religiosidade. Tudo isso que está ao nosso ao redor, tudo isso que nós participamos e trocamos experiência, o nosso cérebro, nosso sistema nervoso transmite as percepções ao cérebro e através da epífise, ou glândula pineal, isso vai ser conduzida, aqui ele está pondo como a consciência, né? Mas é o nosso espírito. O nosso espírito, ele assimila essa vibração que nós estamos tendo, essa experiência que nós estamos tendo, e vai gravar ali ad eterno. Ad eterno, até nós superarmos todas essas situações. Então, muito cuidado com aquilo que a gente vê, tudo com aquilo que a gente ouve, com aquilo que nós buscamos, porque nós buscamos isso, na verdade é assim, parece que nós atraímos algumas coisas, né? Eu tinha um amigo que ele dizia, ele falava, eu não sei o que acontece comigo, aonde eu vou tem alguém querendo brigar comigo. Eu falei, o que você faz? Eu não levo desaforo para casa não. Falei, então não é a pessoa que quer brigar com você, eu sei que está doidinho para arranjar alguém para brigar, né? E tem muita gente que é assim. Tem muita gente que é assim. Ao invés de, deixa para lá. Olha, eu estou certo, mas a pessoa ficou brava. Não, desculpa. Eu não sei qual o motivo da sua rancorosidade. Eu não sei o que você passou hoje. De repente a tua situação é muito pior do que a minha. Então me desculpe. Eu estou bem, eu estou feliz. Eu vou tentar conduzir a minha vida dessa forma. Se eu puder te ajudar, eu te ajudo. Se eu não puder, desculpe. Né? Tem uma passagem do Chico que acontece algo
Interessante, né? Que diz que uma mulher entra, eu não sei se eu contei aqui, se eu contei, vai de novo. Diz que a mulher entra, o Chico está numa reunião e ela entra toda brava. Chico, estou te procurando há dias, e tum, dá um tapa na cara do Chico. E o Chico olha assustado, o Emmanuel estava do lado, ele olha para o Emmanuel e fala, nossa, falou, o que eu faço, né? Ele falou, dá um passe. Ele falou, mas ela me bateu, ela me agrediu, né? E o Emmanuel quieto. E o Chico falou, mas Emmanuel, você não acha que eu tenho razão? O Emmanuel disse, você tem a razão, ela tem a necessidade, dá o passe nela. É assim, nós temos que tratar cada pessoa de acordo com a necessidade dela, né? Não é só as nossas necessidades, nós vivemos em coletividade. Se eu estou equilibrado, nada mais justo de que eu usar esse equilíbrio para confortar alguém. Senão o que adianta só eu estar sozinho? Não vai resolver. Né? Então o aprendizado se dá dessa forma. E isso vai ao cérebro. Plasticidade cerebral. Esse tema para mim é relativamente novo. Andei pesquisando na internet e ele diz que é conforme a densidade que é a vontade, foco e concentração dos pensamentos, nós passamos a imprimir nova cena em nosso cérebro, ou seja, plasmamos uma nova tela mental. Isto é chamado de plasticidade do pensamento, ou aprendizado. Não domingo agora, domingo passado, anterior, no Fantástico, eu não sei quem assistiu, teve uma matéria sobre um rapaz que era piloto de bicicleta profissional. Ele não era aquele piloto convencional, ele é aquele que anda só numa roda e subindo em pedra, mesa, cadeira, ele vai fazendo aquelas malabarismos. E a matéria falava, era muito interessante, ela falava, olha, essa pessoa teve que moldar novamente o seu cérebro para que ele haja com naturalidade nessa nova forma de equilíbrio. Aí já me ocorreu quem anda em corda bamba, né, malabaristas, todas essas pessoas. Porque nós estamos acostumados, no caminhar nosso, no nosso sistema de equilíbrio, nós temos uma forma de raciocinar e o nosso cérebro nos conduz a essa forma. Então eu consigo andar, correr, ando para trás, ando para o lado, ando para o outro, viro, esse é o meu limite. Me colocou em cima de uma bicicleta, opa, agora eu preciso aprender a controlar, a direcionar meu cérebro, a me equilibrar na bicicleta. E por aí vai. Conforme vai aumentando o grau de dificuldade, o nosso cérebro vai se adaptando a essas situações. E o nosso cérebro é que comanda cada membro do nosso corpo, cada músculo, cada movimento. Então é dele, essa plasticidade diz respeito a isso, a capacidade que o cérebro tem de se adaptar, de se melhorar para que novas situações, novas informações possam ser assimiladas e que eu possa agir conforme essas situações. No caso da bicicleta, nós estamos falando de algo físico, mas lembra da racionalização e emoção, inteligência emocional? Nós também podemos empregar ali. Nós podemos, com o tempo, ir excluindo aqueles pensamentos ruins da nossa vida. Olha, se eu sou uma pessoa estourada, eu vou ter que aprender a contar até 10 antes de falar alguma coisa. Se eu tenho uma noção de que algo é errado, tudo bem, eu preciso rever realmente se isso é errado, e se for saber a melhor forma de me confrontar com a pessoa que está cometendo esse erro. Porque não adianta também eu chegar nas pessoas que eu considero, que eu vejo cometendo algum ato errado, e sair punindo, né? Como se eu fosse um antigo fariseu, pecador, né? Vai queimar no inferno, e por aí vai. Eu não preciso fazer, é necessário que eu saiba lidar com essas situações. Até porque, com toda certeza, no nosso grupo familiar, tem alguém que comete erros. Não tem? Tem. Faz parte do nosso aprendizado, nós precisamos aprender a lidar com isso. Então, todos esses ensinamentos são para que nós possamos colocar em prática dentro da nossa casa. Possamos amenizar o ambiente, harmonizar o ambiente. E às vezes é necessário a gente tolerar alguma coisa. Às vezes é necessário a gente ter uma atitude de carinho, de compreensão,
às vezes até maior do que nós imaginássemos que seríamos capazes de ter. Né? Se alguém tem dentro de casa algum problema de doença ou de drogas, enfim, qualquer tipo que exija muito da nossa paciência, da nossa resignação e da nossa compreensão, vai compreender o que eu estou falando. Então nós precisamos moldar o nosso cérebro, adaptá-lo a determinadas situações, porque isso vai ser impresso nele, que de repente aquilo que eu não tolerava ontem, eu passo a aceitar, de repente eu passo a tolerar e passo a compreender. E é na compreensão que eu vou ter as melhores atitudes com essas situações. E isso o cérebro nosso auxilia, e ele, através da epífise, passa ao nosso espírito, e o nosso espírito aprende mais uma coisinha nessa jornada da gente. Tá? Nós devemos e podemos trabalhar essa situação em todos nós, sempre. Nós temos essa capacidade de aprendizado, nós temos essa capacidade de evoluir. Isso inerte não. Ele é natural do nosso espírito. Ele é inerente ao nosso espírito. Nós somos seres cujo objetivo é evolução. É evolução. É claro que para chegar lá nós temos que passar por tudo. E tudo significa sofrimento, alegria, né? Tristeza às vezes, dor às vezes, incompreensão às vezes, raiva às vezes, né? Mas é necessário passar. É necessário passar. Eu só aprendo a perdoar perdoando, assim como eu só aprendo a andar de bicicleta andando de bicicleta. Eu vou cair, vou levantar, vou montar na bicicleta e vou seguir em frente. Vou perdoar, tem hora que dá, tem hora que não dá. Paciência. Faz uma prece e vamos seguindo. E vai tentando até o dia que eu consigo. A partir do momento que eu tenho esse desprendimento, que tem muito mais a ver com orgulho e vaidade do que qualquer outra coisa, tá? Eu começo a deixar de lado esse egoísmo, né? Eu começo a compreender melhor, eu começo a ser uma pessoa mais benevolente, eu começo a ser uma pessoa que inspira outras pessoas a terem a mesma atitude. E isso é importante. Quando nós temos um campo energético bom, exalando boa sintonia, as pessoas que se aproximam de nós captam essa sintonia, captam essa energia. Tá? E com o tempo elas passam a olhar os detalhes, a forma como nós pensamos, a forma como nós agimos. Elas podem nem dar o braço a torcer. Falar, ah, não, ele é espírita, eu não quero ser espírita, eu sou de outra religião. Mas eles vão saber reconhecer o valor. E vão começar a mudar. E isso é importante. Isso é importante. Como eu disse, nós temos que conscientizar não apenas uma pessoa, mas um planeta inteiro. Se nós queremos mudar de grau de evolução do nosso planeta, nós temos que mudar todo mundo. Tá? Aqueles poucos que não se adaptarem vão ser retirados. Mas para conseguir isso, de dentro para fora, mudando os pensamentos, canalizando os pensamentos, auxiliando as pessoas que forem possível de serem auxiliadas e transmitindo o máximo de informações positivas. Nada de desgraça, nós não precisamos ver desgraça. Tá? Isso faz parte de uma história que às vezes é daquele espírito. Ele tem que passar, ou ele pediu para passar por aquilo, para resgatar alguma tarefa. Nós temos que estar proativos, nós temos que estar buscando a felicidade. Ela vai chegar só com a mudança do pensamento? Talvez não. Nós estamos num mundo ainda de provas e expiações. Algumas coisas que acontecem na nossa vida são provas que temos que passar. Outras são expiações que temos que aceitar. Tudo isso tem que ser considerado. Então não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Mas é necessário. Se eu deixar de lado e falar, deixa para lá que eu não tenho força para isso, já foi. Aliás, um detalhe. Também ouvi numa palestra de um rapaz lá. Ele falou, você sabia que nosso cérebro não entende piada? Eu pensei, só se for o seu, né? O meu entende. Pode contar, eu rio. Aí ele falou, não, é assim, ó. Se você é do tipo de pessoa que costuma, no meio dos amigos, falar,
Eu nem vou fazer isso porque eu não sei. Eu sou um zero esquerda para essas coisas. E dá risada, teu cérebro acredita. Tá? Teu cérebro acredita. Ele não interpreta isso. E se você ficar repetindo isso, ele determina que você realmente é isso. Tá? É por isso que tem treinamentos que faz você olhar no espelho e falar: você é um cara vibrante, você é o sucesso, você é o melhor profissional, o melhor pai, não sei o quê. E você fica lá no espelho olhando e falando, né? Isso vem de linguagem neurolinguística, alguma coisa assim, mas que tem o cunho de estimular você para se aceitar e para se considerar que você é capaz. Você tem todas as ferramentas que todo mundo tem. Certo? Salvaguardado as nossas passagens anteriores, todos nós temos condições de um grande aprendizado, de evoluir. Olha a história de Emmanuel, de senador lá do Império de Jesus, anticristo, que condenava os cristãos, aí de repente se percebe, se converte, passa por outra existência como escravo, vem evoluindo, tem uma série de existências de vidas proativas, de bem, e acaba como mentor de Chico, uma pessoa e uma personalidade, um espírito que dá prazer de ver, né? Dá gosto de ler as suas mensagens, e que tem o cunho de auxiliar, e vai nos auxiliar muito. Então nós não devemos nos desesperar com as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas ou as nossas voltas em familiares. Nós temos que ter a esperança, né, a fé, primeiramente, de que existe uma lei natural que vai fazer com que nós caminhemos para o sucesso, para a felicidade. Porém, isso demanda uma série de trabalho, uma série de esforço, a vontade de mudar, como diz no Livro dos Espíritos. E tendo isso, o sucesso é fatal. É fatal. Nós vamos conseguir as mudanças, e a cada mudança que conseguimos, mais fácil se torna, porque nós vamos ganhando confiança, vamos nos animando, né? Aí eu já não preciso olhar no espelho e falar: você é um cara de sucesso. Eu sei, eu tenho consciência que eu posso ser um cara de sucesso, seja em que sentido for, né? Que eu posso ser melhor do que eu sou. E mais, que se eu errar, não é porque eu sou um fracasso. É porque aconteceu. Talvez eu tenha analisado mal a situação, mas eu posso me reerguer, verificar os erros cometidos, corrigi-los e seguir em frente. Esse é o propósito da nossa vida. Buscando o quê? Felicidade. Do jeitinho que está aí, ó. Eu posso ser gordinho, carequinha, mas feliz. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Né? Esse é o objetivo da nossa vida. Ser feliz, sem discriminação, sem passar por cima de ninguém, sem atrapalhar a vida de ninguém, muito pelo contrário. Ser feliz e trazendo as pessoas junto. Ó, vem para a nossa turma de amiguinhos felizes aqui, né? De pessoas tranquilas, em harmonia, que vivem em harmonia. Quando tem um grupo assim, é uma delícia participar de um grupo, quando as pessoas estão tranquilas, né, em paz, em harmonia. É tudo gostoso, é tudo tranquilo, é tudo, nossa, tudo feliz. Esse é o objetivo. Lembre-se que dentro dos mundos, dos graus do mundo, tem um mundo feliz. Tá? Antes do mundo celestial. Então é para lá que a gente vai. Então vamos preparando já, vamos se adaptando. Tá? Vamos botando as coisas, né, para funcionar. Chega de pensamento negativo, chega de ver coisa ruim, vamos começar a limpar o nosso cérebro. É possível limpar, tá? Ele se limpa, certo? Mas tem que ter uma certa vontade. Vamos tirar essas coisas da cabeça, vamos começar a pensar mais no lado bom, no lado positivo das coisas. Vamos lembrar que daqui, 2 milhões de anos, nós estamos tudo aqui, ó, belezinha, sossegado. Aí chega, viu? Chega, estou falando 2 milhões, mas vai chegar. A partir do momento que tem data, aí se chega. Bom, era isso que eu queria passar para vocês, gente. Acho que está no horário. Caso alguém queira fazer alguma colocação, fique à vontade. Tem um microfone aqui. Quiser alguma pergunta, se a gente puder colaborar, a gente colabora. Tá? Só isso por enquanto. Obrigado.